Nas curiosidades geográficas de hoje, nós vamos ver os 10 países mais pobres do mundo. Existem no mundo por volta de 194 países, alguns muito ricos e outros em extrema pobreza, com o PIB, Produto Interno Bruto, lá embaixo. Para identificarmos essas nações, é preciso levar em conta o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e também o PIB. Hoje nós vamos ver quais são as 10 nações mais pobres do mundo. Madagascar está localizada a 400 quilômetros do leste da África, no Oceano Índico. Esse país faliu em 1982 e o FMI teve que adotar políticas de ajuste estrutural e liberação da economia, fazendo com que as indústrias do país fossem privatizadas. E mesmo com o PIB crescendo desde 2011, não é suficiente para que ela saia da lista dos países mais pobres do mundo, com fatores que dificultam o desenvolvimento, como corrupção, o atraso na segurança jurídica e legislação fundiária e os grilhões da administração pública. Comores é um país constituído por 3 ilhas principais e outras ilhas menores no Oceano Índico. Localizado na costa leste da África, perto de Moçambique e Madagascar, esse país já passou por mais de 20 golpes de Estado ou tentativas desde a sua independência da França em 1975. E por causa dessa instabilidade política, Comores vem sofrendo com uma desigualdade social, com péssimo índice de desenvolvimento humano e com grande parte da população abaixo da linha da pobreza, quando o indivíduo vive com menos de $1 e 25 centavos por dia. O governo tenta combater o alto índice de desemprego com a implementação de cursos técnicos, além de medidas para diminuir o alto crescimento populacional, para evitar que ocorra uma crise ambiental devido a altas densidades de zonas agrícolas. A base da economia desse país é a caça, a pesca e a silvicultura. Sudão do Sul, localizado na África, se tornou independente do Sudão em 2011. Após um referendo com quase 99% dos eleitores votarem a favor e o país está localizado na África Oriental Central, fazendo fronteira com 6 países, entre eles a Etiópia e Quênia. Não tem litoral, mas faz fronteira com o Rio Nilo Branco e metade da população tem 18 anos ou menos. Desde o final de 2013, esse país passa por uma guerra civil, causada por questões étnicas devido às questões relacionadas ao gado, pastagens e água potável. Esses conflitos entre tribos, nômades e o governo e forças de oposição têm agravado a situação econômica do Sudão do Sul, que foi devastada com a renda caindo pela metade, com uma inflação altíssima e com grande parte da população se deslocando internamente e fugindo para países vizinhos para fugir da fome. A Libéria está localizada no oeste africano, fazendo fronteira com a Guiné, Costa do Marfim e Serra Leoa. Antiga colônia dos Estados Unidos, foi a primeira república da África a se proclamar independente e, durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu investimento dos Estados Unidos por seu apoio contra a Alemanha, recebendo uma modernização na época de sua infraestrutura bélica e do transporte aéreo. A partir de 1980, a Libéria passou por instabilidades políticas, iniciadas por um golpe militar e um governo militarizado de 5 anos, seguido por um governo civil de mais de 5 anos e seguido também por guerras civis que resultaram em milhares de mortos. Em 2003, foi estabelecido um acordo de paz, com uma presidente eleita 2 anos depois, mas o país sofre com as consequências dos conflitos políticos, com a grande maioria da sua população abaixo da linha de pobreza, além de ter passado por uma epidemia de ebola em 2014 e 2015. Moçambique fica localizado a sudeste da África, fazendo fronteira com 6 países, dentre eles a África do Sul e a Tanzânia, além de ser banhado pelo Oceano Índico, ficando ao lado de Comores. Depois de ter conquistado a sua independência de Portugal em 1975, 2 anos depois se iniciou uma longa guerra civil, que durou até 1992. As consequências foram a destruição da grande parte da infraestrutura do país, como escolas, hospitais, estradas e ferrovias, o que causou um grande deslocamento em massa da população, assim como as mortes por causa da fome e da guerra, que chegaram a cerca de 1 milhão. Moçambique tem grandes e ricos recursos naturais, tendo como base de sua economia a agricultura e com o crescimento industrial.
Apesar desse crescimento, Moçambique ainda é um dos países mais pobres do mundo. Níger faz parte da África Ocidental, sendo o maior país dessa região, fazendo fronteira com a Líbia, Nigéria e mais 4 países. A maioria da sua área territorial, cerca de 80%, está localizada no deserto do Saara. As regiões não desérticas de Níger sofrem com a seca e se agravam com a degradação da terra, se tornando cada vez mais árida, perdendo sua vida selvagem, corpos de água e vegetação. Por não possuir litoral, esse país sofre ainda mais com a limitação do seu desenvolvimento, agravado com o terreno desértico, população crescente sem controle, agricultura ineficiente, além de infraestrutura precária, com cerca de 70% da população analfabeta. Malawi pertence ao sudeste da África e faz fronteira com Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e com um terço de sua área é ocupado pelo Lago Malawi. A base da economia é a agricultura, com sua população sendo maioria rural. O país recebe ajuda externa para ajudar em seu desenvolvimento. Apesar dessa dependência estar diminuindo com o tempo pelos esforços do governo e organizações de apoio para a construção e expansão da economia e melhorias na saúde, educação e proteção ambiental, Malawi passa por dificuldades para enfrentar o alto desemprego e a população desempreada, além de sofrer com a alta taxa de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida, sem falar no alto índice de casos de HIV que afeta os recursos do governo e diminui a mão de obra. O sul do país foi altamente prejudicado em 2015, com a pior inundação já registrada. A República Democrática do Congo é o segundo maior país da África em extensão territorial. Além de ser um dos mais populosos do mundo, fazendo fronteira com a Angola e mais 8 países, possuindo um pequeno litoral no Oceano Atlântico, o Congo, de 1971 até 1997, era chamado de Zaire, durante o sistema de partido único ditatorial, quando então houve a Primeira Guerra do Congo, culminando na destituição desse tipo de governo e retornando ao nome que é hoje. Depois veio a Segunda Guerra do Congo, que durou de 1998 até 2003. Com o envolvimento de 9 países africanos nesta guerra e vários grupos armados, o país foi devastado, o que resultou na morte de quase 5 milhões e meio de pessoas. Instabilidade política, corrupção e falta de infraestrutura contribuem para que o Congo seja um dos países mais pobres do mundo, apesar de possuir uma riqueza inestimável de recursos naturais. E os conflitos no país fazem com que os moradores fujam para países vizinhos, motivados também pela fome que os assolam. A República Centro-Africana faz fronteira com Camarões e mais 5 países. A maior parte do seu território é coberto por savanas. Vários líderes autocráticos governaram o país desde a sua independência francesa em 1960, mas em 1993 houve as primeiras eleições democráticas de partidos políticos. Mas 10 anos depois ocorreu um golpe de Estado comandado por um general, havendo poucas resistências por parte dos militares do governo, que tinham seus salários há meses atrasados. Mas mesmo assim, uma guerra civil, um ano depois, em 2004, foi inevitável, com os combates entre os governos e os rebeldes. Entre 2007 e 2012, foram assinados vários acordos de paz dentre os vários grupos rebeldes que se formaram. Com essa estabilidade política, esse país já se tornou muito dependente da ajuda externa. Burundi é um dos menores países da África. Localizado na parte central e oriental do continente, fazendo fronteira com a Tanzânia, Congo e Ruanda. Depois que se tornou independente da Bélgica, em 1962, Burundi iniciou sendo uma monarquia e depois uma república de um único partido. Com a década de 1970 marcada por guerras civis e genocídios, se repetindo também na década de 1990, prejudicando fortemente o desenvolvimento econômico do país. E como se não bastasse, estourou um conflito político externo em 2015, causado pelo anúncio do presidente concorrer a um terceiro mandato. Quase 90% da população vive em áreas rurais e existe muito desmatamento, perda de habitat e a erosão do solo causado pelo alto crescimento da população. Vários outros problemas como corrupção,
falta de infraestrutura, saúde, educação, além da fome, fazem com que esse país ocupe a triste posição de os países mais pobres do mundo, segundo o FMI. E então, pessoal, vocês devem ter observado que nessa lista a maioria dos países está localizada no continente africano. Infelizmente, é uma triste realidade que assola boa parte desse continente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e até mais. Tchau, tchau!